Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estava com saudade de fazer aqui, estar junto, ao vivo com vocês, aqui no Aprovação PGE. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o nosso aluno Ernesto Esteves. Olha, já está pedindo aqui a solicitação, deixa eu já ir adicionando ele. Tudo bem, pessoal? Fala Alexandre, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meu áudio está ok? Me dê um feedback aí, como é que tá o retorno para vocês, que o Ernesto já está entrando. Fala, Ernesto, seja E bem-vindo aí, para professor, tudo PGE. bem? Tudo bom com você? Como é que estão as coisas? Estão me vendo, me ouvindo bem? Tudo certo? Aqui para mim tudo tranquilo. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo certo. Ernesto, tava fazendo uma breve apresentação sua aqui no Pô, objetivo eu de tava hoje. ouvindo já, achei que ia começar com o YouTube e tal. Hoje não teve nada Hoje, disso, pô. rapaz, Não deu nem tempo. hoje não teve nada, porque minha filha demorou muito para dormir. Se eu boto o YouTube agora aqui, ela acordar, ela vir no meio da live, não vai ser muito legal. Mas, cara, é o seguinte, a gente está recebendo o Ernesto aqui, o aluno nosso aqui da aprovação PGE, já está com a gente há um tempinho. Foi aprovada a PGE Amazonas, enfim, vai se tornar procurador. Esse momento tão esperado, né, Ernesto? Enfim, está chegando. Queria que você se apresentasse, fala um pouquinho onde você é, o pessoal te conhecer, para bater um papo também sobre a sua jornada aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Rodrigo. Obrigado pelo convite. É muito engraçado que a gente fica assistindo a trajetória de tantas pessoas que passam por aqui. A gente fica imaginando, será que um dia vai ser com a gente? Será que um dia a gente vai ter a oportunidade de estar na mesma posição? É uma coisa bacana de ver. Bom, minha trajetória não é nada extraordinária, assim, quando comparada a outros tantos e outras tantas concurseiras que vêm por aí. O que reforça de alguma forma a questão da normalidade da coisa, né? É a Eu atualmente estou vitória do com. cidadão comum, né, É, Ernesto? exatamente, a vitória do homem médio, né? Praticamente. Atualmente estou com 33 anos, eu já sou procurador no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, na administração indireta. Eu me formei em 2013 em São Paulo, me formei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na USP, em 2013. Logo em seguida fui fazer mestrado, ingressei no mestrado em 2014, concluí em meados de 2017 e não tinha nenhum plano objetivo em relação ao concurso. Ainda estava muito dividido entre seguir só a carreira acadêmica, continuar com o doutorado, ir para a advocacia privada ou iniciar a trajetória na vida dos concursos de alguma forma. E acabou que eu optei pela questão dos concursos. Em 2017 eu retornei para minha cidade, que é Araraquara. Eu sou de Araraquara, nasci aqui, mudei para São Paulo para fazer a faculdade. Estudei um ano e consegui passar numa procuradoria da administração indireta do município. Atualmente eu sou procurador numa fundação de saúde ligada ao município. E aí, logo em seguida, eu comecei a dar aula na universidade aqui, dou aula em uma universidade da cidade, e desanimei um pouco dos concursos, estava muito cansado, porque eu vim numa batida direta, assim, da graduação, do mestrado, retorno aqui para o interior. Praticamente fiquei uns 2, 3, 4 anos me enganando desde 2017. Aquele que fala que estuda, mas não estuda, tá sempre dizendo que está estudando, que tem uma prova nas festinhas de família, mas no fundo só vai fazer prova pelo rolê, pelo bar depois da prova, encontrar a galera depois do concurso e não estava rendendo nada. Até que em 2020 eu voltei a estudar, aí de verdade mesmo, bunda na cadeira, com seriedade, bem no meio da pandemia, achei que era uma oportunidade, porque era um período em que, em tese, quem estava desnivelado poderia se nivelar de alguma forma, porque as provas não estavam acontecendo. E aí, em 2021, é que estourou a boiada das provas das procuradorias de Estado, e finalmente no ano de 2022 a gente conseguiu emplacar uma procuradoria. O professor Rodrigo ajudou bastante, acompanhou bastante, principalmente até a partir do mês de 2021, né, professor?
Então, sua história é bem legal, que é diferente. Você foi aprovado em 2013, né? Então, você Não, foi para a área acadêmica. eu formei em 2013, Isso, formou ingressei em no mestrado em 2013. 14, voltei assim, estudar, me mexer um pouco em 2017. Em 2018 eu entro numa procuradoria pequena aqui no interior de São Paulo. Deu uma esfriada em 2020, aí eu volto praticamente do zero para a advocacia pública num nível mais alto, num degrau mais alto, né? Pô, o que é legal, né? A primeira lição que dá para tirar, assim, te escutando, é que o simples fato de você ter se formado já há mais tempo, não significa que concurso não é para você, que você não pode ser aprovado depois de um certo tempo. A gente vê muita gente indo para advocacia, tomando o rumo que você tomou de ir para a parte acadêmica, depois voltar para concurso, e depois de tipo 10 anos você de idas e vindas ali na vida, focou ali em 2020 para estudar para os concursos mesmo ali de verbo, de procuradoria, e foi aprovado na PG Amazonas, né? Então é interessante que assim, muita gente também, às vezes já divulgou 10, 15 anos e quer iniciar os estudos para concurso, isso é bem viável, né? Não deixa de ser. Concurso não é só para quem tem 24, 25, 28 anos Não, e é recém-formado que vai ser aprovado. não, a gente vê de tudo nos concursos. Inclusive, me parece que uma das notas mais altas da AGE Minas eram de pessoas nascidas na década de 60, década de 70, totalmente viável. A gente vê de tudo. Eu até já cogitei lá no Olho na Vaga trocar aqueles nomezinhos, os nicks lá do Olho na Vaga, para, sei lá, vovô concurseiro, concurseiro maduro, qualquer porcaria nesse sentido, porque eu tô mais velho que a galera, mas estamos aí, É. enfrentando do mesmo jeito, Não, correndo atrás do mesmo jeito. e outro fato interessante é que muita gente até pergunta para a gente aqui na caixinha de perguntas, a gente abre, é possível conciliar estudo com trabalho? Que essa é uma crença que muita gente tem, né? Que só quem, entre aspas, só estuda consegue uma aprovação em procuradoria. Você acaba de provar também que não é verdade, né? Muita gente que você já era procurador, conseguiu aprovação na PG Amazonas, muita gente está aqui, ex-aluno nosso também, que advoga. Porque, assim, sinceramente, sendo bem realista, é muito difícil uma pessoa ter uma condição onde ela só vai estudar. Assim, se formou e só vai estudar. Pô, é uma bênção na vida da pessoa. Se a pessoa tiver uma família que vai apoiar, que a pessoa não precisa pagar boleto, que não tenha boleto chegando direto ali para a pessoa ficar pagando, a grande maioria real é que estuda e trabalha e consegue essa conciliação, né? Não é nada impossível isso. Pelo contrário. Não, não, de jeito nenhum. Inclusive, no meu caso específico, ao invés de ter um trabalho, eu tinha dois. Porque eu trabalhava como professor e sou contratado na universidade para dar aula. Dou aula Cara, como você no curso de fazia? graduação em Como era a sua Direito. rotina ali de estudo? Como é que você fazia essa conciliação ali? Da atividade profissional com o tempo de estudo, separava horários fixos? Era mais pela manhã, pela noite? Era mais maleável? Conta um pouquinho como é que você fazia essa conciliação. Agora eu tive uma redução na carga no trabalho da Procuradoria, porque foi uma mudança global da fundação, mas no começo, em 2020, eram 8 horas por dia, era um trabalho de 40 horas por semana, mais as horas da universidade. Meia manhã, eu adequava o meu horário lá na Procuradoria, e uma noite. Então, assim, muitas vezes eu tentava colocar meu despertador ali para 6 horas da manhã, tentava fazer alguma coisa que fosse compatível com o meu sono, talvez, assim, que você ainda não está muito engrenado nessa hora. Fazer questões eu conseguia fazer, ou uma coisa mais leve, como estudar jurisprudência, súmulas, e aí ao longo do dia, no horário que dava, assim, inserindo alguma coisa, mas o foco sempre foi estudo à noite, praticamente. E para mim uma dificuldade maior, porque eu não tenho hábitos noturnos, então eu viro Cinderela umas 11 horas, mais ou menos, 11h30, meia-noite, e acabou para mim. Então, o meu tempo útil de estudo por dia sempre foi muito pequeno, algo como das 7 da noite até as 11, 11 e pouco, de alguma forma, e a gente vai se virando. Mas é interessante porque conforme o tempo vai passando, quando os primeiros resultados vão surgindo ou as provas vão aparecendo, aí você vai se colocando uma carga de estudo maior, naturalmente a coisa vai se somando. Assim, é muito difícil para quem tem essa rotina de trabalho e estudo começar no 100%, começar com uma carga de 6, 7 horas por dia.
além de impossível matematicamente, é impossível pelo esgotamento físico, né, na Começa, prática. começa, a pessoa que está a pessoa que tá nessa. Eu gosto de analogia, a pessoa que vai para academia. Nunca malhou na vida. Do nada vai para academia, quer botar 30 em cada lado do supino, não vai. Ele pode até conseguir no primeiro ou segundo, depois já rompe o ligamento e não consegue progredir, né? Então não dá para você, às vezes, começar com tudo, e muita gente começa com tudo e do nada para, não consegue ter essa constância, né? Eu acho que esses são os grandes segredos, essa constância é fazer o que precisa ser feito ao longo dos dias, a repetição, né? Porque é assim que vai se formando o hábito, né? Você se forma um hábito com a prática reiterada do estudo. Então, essa constância que você falou é muito importante, né? Isso dava mais ou menos quantas horas por dia, Ernesto? Ah, um dia bom assim de estudo para o meu caso, estudando e trabalhando, era um dia de umas 4 horas assim de estudo. Eu não vou falar de hora líquida, hora bruta, porque eu nunca Você fiz essa conta. cronometrava até uma Isso ida daí no banheiro. Tem gente que hoje imagina, que é vai isso? no banheiro, Não, marca lá 35 segundos. jamais. Jamais. Eu já teve vezes que eu pregava as coisas no banheiro, assim, que você tá lá olhando, eu vi ele fazendo alguma coisa, assim. Para quem não tem muito tempo, tem que transformar o tempo de alguma forma. Então, assim, por várias vezes eu já fui na academia para esteira e levava o iPad junto, roteava a internet do celular e colocava lá vídeos do dizer o direito, de atualização, por exemplo, e ficava lá andando e ouvindo, porque você tem que transformar a tua hora de alguma forma, porque se você sempre for buscar o ótimo nunca vai existir de alguma forma, assim. Nunca existe a condição 100%. Se você for aguardar, você não começa. Cara, só te interrompendo, o Leandro perguntou qual é o tema. Leandro, a gente está recebendo aqui o Ernesto, aluno nosso, aqui da aprovação PG, foi aprovado na PG Amazonas, está contando um pouquinho da rotina dele, desmistificando, né, Ernesto, essa ideia do super-homem, do cara que estuda 11 horas, 10 horas todos os dias, ou que era um gênio de faculdade, desde a faculdade era um gênio e foi aprovado. É o que você falou, velho, no começo, é a vitória do homem comum ali, né? A vitória do cidadão médio, né? Porque é fazer um pouco diariamente, como você está falando ali, né? Ter essa rotina aí, cara, uma coisa que você falou, eu fazia muito também na minha época, era aproveitar cada momento de mínimo ócio. Você falou, escutava o dizer o direito na academia, pô, fazia muito isso. Cada meia horinha que eu tinha numa fila de um dentista, por exemplo, pô, tava lá com o livro. Então, às vezes, você não vai ter as soluções perfeitas, como você falou ali. Não dá para exigir um mundo ótimo. Qual é o mundo ótimo? É um quarto para você, ar-condicionado o dia inteiro ligado, todos os livros ou todos os cursos à sua disposição, ninguém enchendo o seu saco lá com problemas externos nenhum e você trancafiado. Só que esse mundo ótimo não existe ou existe para pouquíssimas pessoas, né? Não existe, assim. E, assim, eu nem sei se é bom esse mundo ótimo, e, assim, eu nem sei se teria sido útil, de alguma forma, ter só estudado ao invés de trabalhar, porque, claro, a gente sempre fala lá do mito de que, nem gosto de usar essa palavra, mas de que existe uma fila dos concursos. Isso aí é uma Cara, eu bobagem, odeio já teve isso. caixinha sobre Para mim, isso isso. daí é a maior enganação. Eu não Não, sei quem enganação. inventou isso, que para mim é a maior enganação que tem de É. filho de concurso. É claro que duas pessoas que estudam no mesmo ritmo, uma com o dobro de horas do que a primeira, a que estuda mais está mais próxima de aprovação por uma mera questão quantitativa. Mas não existe uma fila linear a ser seguida, uma fila indiana. É uma fila, mas uma hora ou outra passa, outra hora ou outra breca, vai para acostamento, depois ele volta. Então, a fila, sim, é dinâmica. Assim, existe uma tendência, mas não necessariamente ela é uma fila. É o Então, que me incomoda, né, quando falam de fila, é como se existisse um direito subjetivo da pessoa que está na fila, exemplo, há 3 anos, e está estudando lá, mais ou menos, mas está na fila. Ele chegou não, primeiro. Do que a pessoa a, começou agora e quer dar um gás maior, assim, né? se é que é possível falar numa previsibilidade, você tem uma certa previsibilidade. Quando eu comecei em 2021 a fazer o concurso de procurador de Estado, eu fui até a Paraíba, fiz PGE Paraíba, fiz PGE Alagoas, fiz PGE Rio Grande do Sul, fiz PGE Ceará. É claro que eu sabia que daqui a um ano e meio, essas pessoas que estavam sendo aprovadas naquele momento não estariam mais fazendo provas, de alguma forma
iria haver uma oxigenação. Mas isso é o máximo que pode se aproximar de uma fila, de uma espera, de qualquer coisa desse gênero, porque só depende de você na prática, né? E a gente estava falando dessa questão do homem médio, de fazer as coisas. Muitas vezes eu achei que valeu mais a pena não ter parado a vida completamente em prol dos concursos, assim, de ter saído do trabalho ou de ter pedido ajuda para a família, para quem é que podia, porque eu não tinha essa condição, mas tem gente que tem. Porque muitas vezes você adia algumas decisões da sua vida por conta do concurso, uma viagem que você precisa fazer, um investimento que você precisa fazer, sei lá, uma cirurgia que você precisa fazer, que você está sempre adiando. Não, quando eu passar no concurso, quando eu passar no concurso, quando eu passar no concurso, e aí você não fez nenhuma das duas coisas, porque você não viveu nenhuma das duas coisas. Então, acho que uma boa coisa também é não parar a vida, seguir a vida de alguma forma, e ter o concurso como meta, como objetivo, como ideal, mas condicionar a sua vida também para outras questões, porque o mundo continua girando, né, de alguma forma. Sim, perfeito. Cara, exatamente isso. E a conciliação, tem muita gente que não consegue, né? Abandonar o emprego, reduzir a jornada, mas vai precisar desse jogo de cintura que você falou ali, né? De ir se adequando, estudando aqueles momentos que dá para estudar, né? E, cara, conta um pouquinho aqui pro pessoal que não te conhece aqui, de alguma forma. Cara, você fala o nosso, de algumas separações, né? Conta um pouquinho dessa tua jornada com a aprovação PGE, até essa aprovação da PGE Amazonas aí. Compartilha um pouquinho dessa tua experiência, critica, fala mal, diz que eu te tratava mal, pode falar tudo aí. Não, eu conheci a aprovação do PGE, eu acho que primeiro contato que eu tive com a aprovação foi em 2018, quando teve o concurso de procurador de Estado de São Paulo. Eu até fiz esse concurso, foi um desastre, assim, ainda um pouco. Do pouco que eu estudei em 2017, ainda tentei fazer esse concurso, foi uma lástima na prática, mas eu já vi a aprovação PGE como uma referência. Na ocasião, não fiz o curso, mas já tinha a noção de que existia um curso voltado para a advocacia pública. Voltei a ter contato em 2020, aí sim eu voltei a estudar de maneira mais séria, posso dizer até que é um recomeço nesse caso. Recriei um Instagram, eu tinha reativei meu Instagram porque eu não usava, não gostava, e praticamente passei a usar o Instagram para me informar sobre concurso, sobre provas, para trocar informação. Foi aí que eu tive contato com a aprovação. Eu acredito que o primeiro curso efetivamente que eu fiz do aprovação PGR já foi no ano de 2021. Se eu não me engano, foi um pré-edital da PGM de São Paulo que eu acabei comprando naquela ocasião. E aí, desde então, eu me adaptei com a questão do método, com PDF, com a área do aluno, com a forma como era conduzido. E aí, então, fiz esse pré-edital, na verdade, e aí fui migrando para alguns outros cursos de reta final, quando eu percebi que já estava um pouco mais avançado. Fiz a reta final, por exemplo, de Minas agora, fui para a segunda fase de Minas. Fiz a discursiva do Amazonas no ano passado, quando houve a segunda fase do Amazonas, e então fiz alguns cursos da aprovação. Me adaptei muito com a metodologia, principalmente da forma como era separado o PDF da doutrina, da jurisprudência, da súmula vinculante. É um hábito que você cria, essa divisão, essa metodologia, que acaba funcionando. Assim, pelo menos para mim funcionou. Essa Lauriane, né? Isso, Lauriane disse, perguntou, você imprimia o material, você estudava foi no computador mesmo, tinha o costume de imprimir? Varia muito, assim, varia da época, se você está com saco de fazer isso ou não, se você está muito cansado de ver o PDF ou não, de alguma forma. Então, não tinha muito padrão. Quando eu comecei a estudar em 2020, eu tinha muito receio de não me adaptar a esse formato remoto, né, na prática, com PDFs, estudando sozinho em casa, porque eu ainda estava num modelo mais analógico. Por exemplo, quando eu fiz segunda fase da OAB em 2012, por exemplo, de 2012 para 2013,
Ainda era daquela época que eu ia até o cursinho fazer a aula. LFG, satélite, Fiz Damásio e trabalho. Penal, por exemplo. Então, ainda era aquela dinâmica de aulas presenciais. Naquela época, eu ouvi falar, até existiam cursinhos presenciais em São Paulo, mas eu já nem estava mais morando em São Paulo em 2020. Então, eu sempre tive esse receio. No começo, eu imprimia, rabiscava, gostava daquele impresso todo colorido, rabiscado, grifado, anotado, etc. E aí, com o tempo, eu fui fazendo a transição para o computador, aí varia muito do tempo que você tem disponível, do horário que você vai fazer essa leitura, da atenção que você está naquele momento. Mas uma dica boa, se você puder, se você tiver, se fizer sentido na vida de quem está perguntando, usar o iPad ou algum tablet com caneta, aquelas canetas que grifam, anotam, por exemplo. Eu uso e para mim tem sido muito bom, por exemplo. Foi um bom substituto do papel. Né? Que na real, assim, cada um vai ter uma adaptação peculiar, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que mais importa é o conteúdo, né? Acho que essa é compreender, absorver o que está lendo, se o material é bom ou não, se você está compreendendo aquilo que está lendo, né? E se tem uma metodologia, se você faz revisões ou não, no fundo, acaba que não deixa de ser o meio, né? O meio, na própria origem da É, palavra físico ou acho digital, que né? o ideal seria um misto, por exemplo. O PDF da doutrina, por exemplo, se você puder imprimir, acho que você até consegue fixar melhor a doutrina além. Mas, por exemplo, para estudar jurisprudência, a súmula vinculante, eu acho que não faz muito sentido imprimir, porque normalmente é um material que você leva junto com você para a véspera de prova, por exemplo. Eu viajo, eu abro o tablet, abro o celular, ou abro o computador, se eu levo e vou revisar esse caderno. Aí não tem como você fazer isso com o PDF de doutrina, né, na prática. Sim. Ernesto, deixa eu te perguntar outra coisa que muita gente pergunta, quer saber de quem é aprovado. Assim, é uma oportunidade muito boa esse bate-papo aqui, porque muitos que estão nos assistindo aqui não têm uma. Não conhecem, às vezes, um aprovado, não consegue entrar na mente. Eu gosto de modelar muito o comportamento de quem alcançou algo que você quer alcançar, né? Então, sei lá, você quer ser aprovado, para mim você tem que escutar quem passou, o que, que ele fez, o que, que pode servir para minha rotina. Você quer aprender inglês, você vai escutar quem aprendeu, quem é fluente, ver o que fez. Porque a gente sabe que tem muito guru hoje em dia ali, que às vezes não teve o resultado ainda que você quer, e você está escutando todo mundo ali e às vezes não filtra informação. Então é muito bom essa Uhum. oportunidade de você tá por aqui, passando um pouquinho dessa sua experiência, né? Uma coisa que muita gente pergunta é do estudo para um objetivo, para um subjetivo, para uma fase oral. Sei que você vivenciou essas três fases, né? Que Amazonas teve fase oral. Cara, teve muita diferença de um estudo para outro? Você fez alguma coisa muito diversa? Conta um pouquinho aí como foi a tua preparação para cada uma das fases ali no Amazonas. Vamos pegar o Amazonas, por exemplo. Lá. A grande dificuldade, assim, de traçar uma métrica e achar uma métrica para o estudo é a questão do autoconhecimento. Ernesto, Eu sempre tive. só um minutinho, Oi, um minutinho. Eu claro, sei que você claro. bebeu uma água aí, numa caneca que fala que o gosto é Fazer muito uma. boa. Se você puder mostrar para o pessoal, olha, essa caneca ficou bonita, hein? Em breve Galera, procura. essa aqui mantém mais gelado que o copo Stanley. Deixa eu Fica mais contar isso para gelado que você. copo Stanley, o Mais café gelado fica que o copo quentinho, né? Stanley. Fica mais gostoso o café, né? Parece que esse cafezinho do sul de Minas, você pega um café meia boca, fica igual o cafezinho do sul de Minas. Fica muito bom. Essa Cara, caneca da aprovação, para quem não conhece, isso aqui transforma café de licitação em café gourmet, cara. é isso aí. Você levar para a procuradoria para pegar aquele cafezinho, mais ou menos, isso aí vai virar um top de linha. Vá por mim. Mas vai lá, Ernesto, conta aí. Porque eu estava dizendo que tudo gira em torno de autoconhecimento, né? De alguma forma. Eu sempre tive maior dificuldade em prova objetiva. Para mim sempre foi um monstro na prova objetiva. Assim, sempre foi uma monstruosidade para mim, porque historicamente sempre foi uma dificuldade. Desde o vestibular, desde a OAB, não era um estudo que cabia muito bem na minha cabeça. Então foi meio na marra. Então, acho que antes de mais nada, traçar uma estratégia, traçar um método envolve muito autoconhecimento. Saber de que forma você vai lidar com cada uma
dessas etapas, escolher as armas que você vai utilizar nesse caminho, traçar a metodologia adequada. Não existe lá uma grande diferença entre estudo de primeira e segunda fase. Para a prova oral muda um pouco, porque aí entra o fator, um fator, de certa forma, teatral, né? De performance, de desinibição. Mas é claro que nada disso é possível se você não tiver o conteúdo. Então, eu não vejo lá tanta diferença entre o estudo da primeira e da segunda fase. Talvez o da segunda fase como você tem a legislação na sua mão, você vai gastar menos tempo com legislação e mais tempo com jurisprudência, com novidades, com atualizações. Mas o que muda mesmo é seria o estudo da prova oral, mas por conta da dinâmica e nem tanto pela questão do conteúdo. Mas eu acho que essencialmente a questão passa por uma ideia de autoconhecimento para você traçar a estratégia mais adequada. Cara, foi muito bom. Tem duas coisas que você falou que me marcam muito e eu concordo gênero, número e grau. Primeiro, a fase objetiva é a mais difícil. Pela própria questão numérica. Tem mais gente concorrendo na fase objetiva. O funil é muito maior. E demora muito mais para que você forme uma base suficiente para que você rompa essa nota de corte. Quem se tratando de procuradoria, gira em torno de 75%. Então, demora muito mais para que essa base seja formada. Você tem uma estrutura mais sólida, mais robusta de conhecimento para ser aprovado nesse funil bem maior. Então, você chega numa fase subjetiva, está muito nivelado. O cara que foi primeiro, o cara que está em 50º na classificação, se parece muito, vai ser um detalhe. E também entra um fator ali, numa subjetiva, que poucas pessoas falam, Ernesto, mas que acontece na realidade. Sorte. Na subjetiva também existe o elemento sorte. Muito mais do que na objetiva. Existe? São poucas questões da subjetiva. Se você é muito bom, por exemplo, em licitações e cai responsabilidade civil, você teve azar. Aconteceu comigo no Amazonas. Eu sou procurador de uma fundação pública de direito privado. E o parecer da PGA Amazonas foi um item era sobre fundações, por exemplo. Não, vai dizer que você não teve. Então, existe um elemento um pouco sorte e azar na segunda fase. São poucas questões. Vamos lá, 10 questões, uma peça e 3 questões. Enfim, é muito mais restrito. Você tem que estar sujeito ali a um elemento de sorte. Como é que se diminui isso? Aumentando o conhecimento, lógico, né? Mas, e outro ponto que você falou da ideia de que o estudo não é tão diferente. Cara, tem muita gente que acha, principalmente gente que está começando aí nos estudos, achar que, ou nem só está começando, quem escuta tudo, todas as informações, né? Que é muito diverso. Cara, o edital é o mesmo, pessoal. O edital ele é o mesmo. A banca não tem como evitar uma prova subjetiva. Ela está distrita ali ao conteúdo do edital. A diferença é que ele vai ser cobrado numa fase onde você vai ter que escrever a sua resposta, o seu conhecimento. Então, você vai ter que saber concatenar bem as ideias, saber fazer uma boa introdução, desenvolvimento, conclusão, uma boa resposta, ter estruturado na cabeça quais são os requisitos formais de cada peça processual, saber elaborar um bom parecer. Aí você treina, faz curso específico com a gente aqui de segunda fase, você pode resolver provas passadas, saiba lidar com o tempo, usar o rascunho de maneira correta. Mas o conteúdo jurídico em si, ele não tem como mudar tanto. E eu vejo muita gente achando que é coisa de outro planeta, né? E muitas vezes acontece as pessoas negligenciarem aspectos da prova, por exemplo. Eu já vi muita gente com notaço em fase objetiva, por exemplo, naufragar de uma forma tão absurda na prova discursiva, porque a que define se você vai ser aprovado ou não, até mais do que a objetiva e oral, na minha opinião, é a prova discursiva. É ali que a coisa se sedimenta, né, de alguma forma. Mas você não pode negligenciar nenhuma delas. Assim, você tem que treinar a escrita. Parece bobagem, mas é um problema se você tem um garrancho, uma letra muito feia, uma letra complicada, porque alguém vai ler a sua peça, o que você está escrevendo. Então, Ernesto, a gente é tão rigoroso nisso, nessa parte que você falou dos garranchos, que muita gente contrata um curso objetivo nosso, discursiva. Eu posso mandar por Word? Não, não pode. Eu preciso que você, aluno, sinta a dor na mão de escrever muito, de estar lá simulando como você vai ser na prova. Porque dói ou não dói a mão quando você escreve muito, Ernesto? Eu falei, minha irmã é médica.
e minha esposa é estudante de medicina. Eu falei para elas esses dias que faz quase 10 dias que eu tô com uma dor insuportável na mão por ter ficado quase 10 horas escrevendo lá na GE Minas. Olha aí. É sério. 4 horas de manhã, mais 4 horas à noite, 8, né? Falei 10. 8 horas no total, mas assim, sem parar. Você escreve lá 16 páginas ao todo de uma prova. Assim, é coisa pra caramba, assim. É uma preparação grande, assim, até física, se você for pensar Sim, de alguma forma. é, Você é. não tem como negligenciar. Até o controle da fome, por exemplo. Uma prova de 4, 5 horas. A pessoa, sei lá, fica com fome. Eu com fome fico insuportável, fico chato. Então não consigo nem raciocinar direito. Então, É, até é, vivenciar isso daí é importante, é porque são esses detalhezinhos que tiram muita gente, e às vezes muita gente acha que é baboseira, que é besteira, não, o que importa é estudar, é absorver o máximo de conteúdo, mas não. Muita gente negligencia esse aspecto ali emocional, ou vai treinar, por exemplo, vai fazer um simulado. Aí, ao invés de fazer o simulado de uma vez, vai fazer o simulado pingado. Vai um pouquinho aqui, simula como vai ser a prova. Se coloca nessa experiência. Não vai para a prova como franco atirador, como a primeira vez que você vai fazer isso. Treina previamente, sabe? Se coloca na situação, vivencia a prova, isso é importante. E na fase oral também, que você falou, da prática, né? De você saber expressar, porque assim, na boa, quem chega na fase oral sabe direito. Não tem como dizer que não sabe. Então, não. muita gente roda na oratória, em travar na frente do examinador, em não saber desenvolver uma resposta oral, não ter desenvoltura para falar com o examinador, uma pessoa te encarando, assim, olhando e tal, fazendo caras e bocas, e você não está acostumado com aquilo. Muita gente, pum, vai lá para baixo. Então tem que ter muito Vai. cuidado com. Acho que são esses os grandes detalhes, né, no nosso objetivo e numa fase oral. É justamente isso. Conhecer cada etapa de alguma forma. Por exemplo, lá na prova da PG Amazonas, foi uma prova oral puxada, não foi uma prova oral fácil. Inclusive, a banca mais difícil é a banca de Direito Civil. Foi uma divisão de 4 bancas, uma banca só de processo civil, uma banca de civil, uma banca de administrativo com financeiro e uma banca de constitucional com tributário. O examinador de direito civil estava perguntando coisas do tipo hipoteca de navio, direito das sucessões, direito de família, que são coisas que a gente não está assim, essencialmente preparado, porque está fora assim, de uma preparação padrão, mas que você tem que fazer. Claro que eu gosto, quando tem lá no PDF da aprovação PGE, direitos das coisas, direito de família, das sucessões, quando aparece um tópico, claro que eu não gosto, mas eu tenho que ler da mesma forma, tá lá. E aí vai depender da banca. O examinador quis fazer, nós vamos fazer. Não tem jeito, você tem que estar preparado para isso e não amarelar, E até não cair. preparado, às vezes, para saber enrolar bem, vamos dizer assim, né? No Sim, português, claro, né? Em ter o jogo de cintura, não sabe a resposta, inicia por princípios e tal, às vezes, pum, a resposta vem na cabeça, né? Quando você começa a desenvolver a fala, né? Uma prova oral, eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter na vida. Você tem picos ali, né, de emoção, né? Às vezes você tá num vale de pô, não vai dar tudo errado, meu Deus, não é possível que não vai passar, cheguei até aqui. exatamente. Por mais que você esteja preparado, essa ansiedade vem. Na prova oral, a minha maior preocupação não era essa, porque eu já dava aula há alguns anos, então eu não tinha tanto essa preocupação da desinibição, de travar. Não tem nada mais desafiador do que você dar aula para 50 pessoas, saber que alguém pode fazer uma pergunta que você não sabe, você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Isso te coloca em alerta a todo tempo e você aprende a sair de algumas situações constrangedoras. Então, acabou que eu consegui focar mais em algumas disciplinas que eu tinha mais dificuldade do que propriamente nessa questão da performance, mas ainda assim isso é uma coisa que tira muito sono das pessoas de alguma forma. E tem outras coisas, né, no prova oral, que eu vejo muitas vezes negligenciando. E esquece que por trás do examinador, pode ser o melhor examinador que seja, o mais renomado, existe um ser humano. E ser humano, ele tem coisas, tem decisões subjetivas que ele toma. Tem coisas que estão no subconsciente que ele decide. Às vezes a gente faz treinamento presencial para prova oral, né? Inclusive
AGE Minas, vamos fazer, vamos lá para BH, quando sair Tomara. dado discussível. Tomara que eu chegue Vamos lá. Eu tô torcendo junto para na AGE chegar no Minas, oral. pessoal Hoje de. saiu o resultado de Porto Alegre, pelo menos na discursiva deu certo. Vamos ver a Olha aí, peça parabéns, agora. parabéns demais. Porto Alegre, vamos invadir Poa, né? Vamos invadir Poa Vamos. também lá na presencial, treinamento presencial em Porto Alegre. Vamos para Santa Catarina esse ano. Vamos viajar muito e com aquela equipe top, né? Ninguém vai levar professor meia boca lá na aprovação PGE, não. Então, muitos detalhes, né, que, exemplo, eu vejo muita gente, às vezes, no treinamento de oral, que a gente tem que chegar junto e falar. A pessoa chega com um terno, acontece muito com homem isso. O homem botou terno lá, camisa preta e gravata vermelha. Cara, não é que esteja errado. Você pode ser mais excêntrico, mas você não pode chamar atenção. O lance é não chame atenção, vá mais clean. Camisa branca, gravatinha azul, pronto, acabou. Gravatinha vermelha, camisa branca. Então, por quê? Porque às vezes, olha só, o examinador, não esqueça que ele é humano. Ele julga, ele vai te julgar na aparência. Chega um cara, às vezes, com a roupa meio muito fora da curva. Ele já, às vezes ele está preso, por mais que você seja muito bom, ele já, no subconsciente, às vezes pode já ter uma má vontade com você. Pode. Então, essas coisinhas também tem que tomar cuidado numa fase oral. Não é para chamar atenção. Mulheres, não é para ir com decotão. Então, assim, você pode usar no seu dia a dia, não é questão de preconceito, não. É uma dica que a gente dá, porque o examinador tem essa análise subjetiva. Então, muito cuidado com o vestimento também numa fase oral. Então, são esses O detalhes ideal é que ali você tem seja um número de inscrição apenas no dia da prova oral. Que você seja um número de inscrição e pronto. Exatamente. É o que você falou. Muito legal essa questão das estratégias que você falou. A gente está chegando na reta final aqui desse nosso bate-papo, Ernesto. Eu queria te perguntar para duas coisas. Primeiro, uma pessoal. Quando você viu ali teu nome no hall de aprovados, ali no Diário Oficial, quando você olhou lá e viu que, enfim, conseguiu a aprovação na PG Amazonas. Primeiro, como foi teu sentimento ao ver o nome no Diário Oficial e quem foi ali a pessoa número um, a primeira pessoa que você pensou nessa hora que você viu o nome, foi aprovado e aquela concretude da mudança de vida chegou perto de ti? Eu vou dar um passo atrás para contar um pouco uma história. Eu já conhecia a aprovação PGE, sabia da existência em 2018, fui começar a fazer os cursos em 2021. Fui ter um contato um pouco mais pessoal com o professor Rodrigo no meio de 2021, no segundo semestre, que foi logo após a PGE Paraíba. A PGE Paraíba foi no dia 5 de setembro de 2021. Então, foi a primeira vez que eu viajei, que eu peguei avião para ir fazer prova. Estava acostumado a fazer provinha aqui no interior do estado de São Paulo mesmo, assim, no máximo na região metropolitana de São Paulo. Enfim, foi a primeira vez que eu fui fazer uma grande prova. Fui para Paraíba, fui bem até, assim, não fiquei muito longe não da nota de corte naquela ocasião, mas não deu. Mas voltei para Araraquara e no caminho eu recebi a notícia da minha mãe e da minha irmã que meu pai estava internado, tinha ido para o pronto atendimento, cheguei, ficou a semana inteira internado, foi para a UTI e ele faleceu no sábado seguinte, na sexta-feira seguinte da prova da Paraíba. E eu não sabia o que fazer. Assim, eu até estava buscando força, assim, de alguma forma para me centrar. Eu nunca fui de me descontrolar muito, assim, em termos de emoção, mas você fica perdida, como se você te lançasse, se te colocasse no meio de um deserto e você só vê areia para o lado, você não sabe onde caminhar. E como eu já tinha visto que isso tinha acontecido uma outra vez eu não lembro se uma concurseira, um concurseiro, eu fui lá no direct da aprovação PGE e mandei uma mensagem. Olha, aconteceu isso comigo, essa tragédia familiar. O que eu faço? Vocês me dão alguma sugestão? Por onde eu recomeço? Porque era mais um dos recomeços. E foi aí que eu passei a ter um contato mais próximo. Para minha surpresa, acho que a caixinha não foi respondida. Como eu era aluno de alguma forma, recuperaram o meu contato, o professor Rodrigo me ligou no dia seguinte. Lembra disso, professor? É.
Então, quando saiu esse resultado do Amazonas, a primeira pessoa que eu pensei foi meu pai, de alguma forma. Porque são as coincidências da vida e esse é outro erro do concurseiro, de escolher mais e não deixar ser escolhido. Porque a gente acha que a gente vai escolher a prova, que a gente vai passar. A gente bota uma coisa na cabeça, tem um sonho. Claro que a gente precisa seguir de alguma forma o sonho. Eu quero ser advogado da União, então tenho que me preparar para a AGU. Quero ser procurador do município de São Paulo, então tenho que me dedicar mais para a PGM de São Paulo. Mas a gente tem que ter a consciência de que, na verdade, quem escolhe é a prova, né? Às vezes você caminha de um jeito para ir fazer uma prova, mas foi a outra que o santo bateu de alguma forma. E eu pensei muito nele na hora que esse resultado saiu, porque foi uma grande coincidência. Porque o primeiro lugar que meu pai foi trabalhar, ele era dentista, quando ele se formou na década de 80, foi no Amazonas. Foi fazer um projeto do Exército lá, que estava recrutando profissionais do país inteiro, e foi para lá. Então, assim, são as coincidências da vida. É claro, pedir muito ajuda. Quem é do espiritual vai para o espiritual, quem da música vai para a música, quem é da literatura vai para a literatura, mas você se agarra em alguma coisa, em algum pensamento positivo. E aí sim, para a família, para a esposa, para todo mundo, mas na hora demora um pouco para cair a ficha, porque você não entende muito bem o que está acontecendo e a chave não vira direito. Assim, às vezes é complicado, porque é uma coisa que você quer muito, mas aí você como ser humano, o dia seguinte é difícil porque você fala, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Quais são os planos? Assim, porque a gente continua com outros planos de alguma forma, mas é um sentimento indescritível, assim, saber que o resultado chegou. Não só pelo resultado, assim, é porque a todo caminho, por todo caminho, de alguma forma, eu sempre tentei ver algumas placas de que o local da chegada estava próximo, de alguma forma. Então, na minha opinião, um dos grandes erros do concurseiro ansioso, eu ainda sou ansioso, mas já fui muito mais, é não traçar metas realistas para o seu plano de vida. Então você começa estudando e vê esses cursinhos que vendem mágica, assim, professores que vendem mágica falando que em 6 meses a aprovação está garantida, ou então, por exemplo, assim, te damos sua aprovação garantida, se você não for aprovado, devolvemos seu dinheiro de alguma forma, qualquer coisa nesse sentido, porque não é assim que funciona. Então, eu escolhi enxergar degrau por degrau, de alguma forma. Então, desde 2020, eu fui estabelecendo algumas metas factíveis. Então, a primeira grande meta, que demorou praticamente 1 ano e meio para mim, foi ir a uma segunda fase. E eu tinha colocado a meta de que eu queria terminar o ano de 2021 indo para uma segunda fase. E fiquei Paraíba, depois veio Goiás, depois veio Alagoas, depois veio Rio Grande do Sul, depois veio Ceará e nada. Foi, não vou conseguir. Não vou conseguir cumprir minha meta. Até que na última prova do ano, de 2021, veio. Fui para a segunda fase da PGE Mato Grosso do Sul. Consegui cumprir a meta de 2021. Não consegui para Oral do Mato Grosso do Sul, que era um acesso muito restrito. Eu fiquei naquele limbo, tô no corte, não tô no corte, etc e tal. No final, até consegui ir para a segunda fase, mas no final das contas, não consegui recuperar o suficiente, era um acesso muito restrito. Não fui para Oral, mas saí de lá com o sentimento de dever cumprido. Avancei muitas posições na discursiva do Mato Grosso do Sul, mas feliz porque se existia um objetivo, ele foi cumprido. É igual o investidor ganancioso. Ele estabelece uma meta de lucro na bolsa de valores, só que quando o lucro chega, ele quer ser ainda mais ganancioso e ele continua investindo, continua com o dinheiro lá de alguma forma, não retira, e ele está sujeito a levar o tombo no outro dia. Então, se dê por satisfeito com o seu primeiro objetivo, com a tua primeira meta alcançada, sempre olhe o teu resultado pelo lado meio cheio do copo, e não pelo lado meio vazio. E a meta de 2022 era chegar em uma prova oral.
e não só deu para chegar, como deu para ter uma aprovação numa prova oral. Então, na minha opinião, é importante esse mecanismo de você estabelecer metas factíveis, porque quando os resultados vêm de maneira factível e de maneira razoável, porque eles são palpáveis, porque eles não são irreais ou ilusórios, por exemplo, você se anima no meio da jornada. Então, quando sai o resultado da prova oral, eu já estava mais próximo dessa ideia de que o resultado iria vir. Eu tinha noção que eu tinha feito uma prova oral, mas você nunca sabe como que vai ser o resultado, como é que ele vai vir, se subiu, se desceu posições, como é que vai ser. Enfim, ir se acostumando ao pouco e nunca deixar de comemorar, de festejar nenhum degrau que você subiu nessa jornada. Cara, sensacional. Sensacional mesmo esse relato, porque eu lembro bastante dessa ocasião, no ano 2021, no Fernandes. Lembro bastante quando você nos procurou aqui pelo direct. Cara, eu tinha a obrigação de te ligar. Eu tinha a obrigação como ser humano de entrar em contato contigo, da gente bater um papo, te levantar. E assim, cara, é muito bom ver que no final dessa jornada ali deu certo, e que assim, Deus abençoe cada vez mais a sua jornada, que você possa agora entrar na PG Amazonas, fazer um bom trabalho como procurador. A gente sabe como você é merecedor dessa tudo que você está conquistando, e parabéns mesmo. Outras segundas fases que estão vindo aí, prova oral. Então, assim, quando você rompe uma determinada barreira, você falou do poder das pequenas vitórias, né? Quando você rompe determinada barreira, cara, parece que a água jorra. Quando você dá aquele primeiro furinho numa represa, parece que abre tudo e você começa a passar em tudo. Por mais que às vezes você não acredite que esse momento vai chegar com você que está nos vendo, mas quando ele chega, você começa ganhou ali a nota de corte, estourou a nota de corte, passou na nota de corte, você começa, é natural você ir passando em todas que estão vindo. Todas, estou generalizando, claro. Né? Claro, Então, até porque tem tombos no meio do caminho. Por exemplo, não fui para a segunda fase do Distrito Federal, não rolou. Naquele momento, como é meu objetivo de 2022 era chegar numa prova oral, e a subjetiva do Amazonas era mais ou menos na mesma época que a objetiva do Distrito Federal, eu fiz uma opção racional, mas eu tinha consciência da minha opção. Então, lidar com as suas opções, arcar não com é as uma suas linha escolhas. reta, né? Não A é. vitória, né? O sucesso não é uma linha reta. Não é o fato. Quando você começa a passar numa fase objetiva, você começa a ir passando em outras. Mas às vezes havia um grande tombo. Aconteceu comigo na época que eu estava estudando. Pô, eu queria a AGU, acho que fui 14º na primeira fase. Errei a peça na segunda fase. Aí passei aqui na PGE São Paulo. Hoje fiz 10 anos de PGE São Paulo. Então, é o que você falou, a vida vai te rumando. Eu vejo muita gente hoje, Ernesto, querendo escolher o concurso que vai fazer. Claro, se você não se imagina, morando em, sei lá, em qualquer cidade do Brasil, você não se imagina de forma alguma, não vai fazer. Mas hoje, às vezes, a gente vê muita gente simplesmente se dando ao luxo de escolher não fazer determinada PGE. Ah, não, porque lá não vou fazer. Cara, peraí. Vamos voltar à realidade. Sua realidade hoje é melhor. Você pode se dar o luxo de não estar fazendo a PGE tal, porque você não foi muito com a cara daquela instituição, porque você ouviu falar, Não, não é nada a pessoa. Peraí. não, de jeito Peraí. nenhum. Até porque muitas vezes, assim, no meu caso mesmo, pela estatística da PG Amazonas, provavelmente eu vou ser nomeado e minha nomeação não deve nem tardar tanto, mas, sobretudo para quem passa fora do número de vagas, que garantia que você tem de que Sim. você vai ser nomeado para onde você parar ou não ir fazer uma prova, por exemplo, não faz o menor sentido Cara, você isso. escolhe quando você está em uma já. Sei lá. Eu posso estar sendo um pouco radical com isso, porque eu fico um pouco. Me dá nos nervos de estar começando os estudos agora e só quer pensar. Se tem Pergunta home se tem office, home office. se tem teletrabalho, a pessoa nem entrou. Tem teletrabalho. Como se assim, não. Está fora de cogitação me mudar lá para o Amazonas, como o Ernesto faz, porque eu não quero. Então tudo bem, então não faz concurso. Mas home office.
É muito bom se tivesse home office instituído em todo canto, se todas pudessem advogar, seria pô, é lindo, mas é melhor estar na condição que você está atualmente. Então, muito cuidado com essas escolhas. Você consegue escolher, Ernesto, passou na PG Amazonas. Aí vai É, passar, se Deus quiser, na AGE Minas aí. Aí a gente pode escolher, tudo bem. Mas com muito cuidado com ficar escolhendo a prova. Sabe por quê? Porque a prova que você não escolheu, ela poderia ter te escolhido e você perdeu uma grande chance. com Cuidado. certeza, com certeza. E na verdade é um pouco falta de conhecimento do processo, porque quem está fora, ou quem está na graduação, ou quem já se graduou e ainda não entrou nessa vida de concurso, mas cogita no futuro, não sabe a dificuldade. O que a gente come o pão que o diabo amassou nessa vida de concurseiro para se virar, dormir no avião. Veja, eu voei de Manaus para Florianópolis para sair da prova oral correndo, embarquei para ir fazer a primeira fase de Santa Catarina. Tomei tombo de novo, né, na primeira fase de Santa Catarina. Mas você tem que estar disposto a fazer essas correrias, senão você não consegue. Quando eu me formei, eu achava que um dia um vendedor ia passar com um catálogo de concursos na minha frente, eu ia escolher aquele que eu ia passar, ia me virar numa boa. Afinal, a gente acaba sendo presunçoso, né? Assim, e eu falo com muita tranquilidade, da empáfia do passado. Eu fiz USP, fiz mestrado na USP, então você fica, nossa, eu tô bem. Não, a hora que eu quiser vai dar Está de certo, eu letra. só Força. vou tirar de letra, imagina, assim, as grandes faculdades de alguma forma te levam a desconsiderar a carreira do concurso e sobrevalorizar a advocacia de alguma forma, mas nunca foi uma realidade para mim, porque eu sempre gostei da administração pública de alguma forma, mas eu tinha essa ilusão de que ia ser fácil, de que ia ser simples, de que era só uma questão de pegar o jeitão ali daquela prova que estava tudo certo, hein? Aliás, é engraçado, quando a gente está na graduação, a gente pensa, por exemplo, na carreira do MP, da magistratura, que tem a questão dos 3 anos, que você precisa comprovar a experiência de 3 anos, e você inverte as coisas. Você acha assim, meu Deus, e se no momento em que eu for aprovado eu ainda não tiver os 3 anos de formatura? É uma loucura. As pessoas não têm a mínima noção da realidade. O Ernesto de 2013 teria dado o seguinte conselho para o Ernesto de hoje. Ou melhor, o Ernesto de hoje teria dado o seguinte conselho para 2013. Começa logo. É isso, começa logo, vai no seu ritmo, constância, resiliência, saiba cair, levantar. A evolução não é uma linha reta, não é o fato de você do nada ter feito uma boa prova, acertado 80 e na outra você vai acertar 80 de novo. Você pode acertar 60 e se achar a pior pessoa do mundo e não se acha, porque o processo é esse mesmo. São altos e baixos. Pô, muito legal, velho. Foi muito legal ter te ouvido aqui. Eu, particularmente, e falo o nome do curso, velho. A gente fica muito feliz de ter participado, mesmo que minimamente aí, desse processo, dessa jornada, porque assim, o mérito total aí, sempre dos alunos, sempre, né? Custo nenhum, a prova, aluno ali sem, por si só, é o aluno o curso é sempre o meio, o instrumento nessa mudança e assim, muito bacana poder conversar com você e materializar essa mudança de vida que você vai estar vivenciando a partir de agora. Espero que a gente se encontre aí na GE Minas também, né? Você consiga aprovação. Ele vai fazer um treinamento presencial lá, lá em BH, lá em Porto Alegre também. Espero te encontrar pessoalmente para te dar um abraço e te parabenizar. Não, ainda vamos tomar uma cerveja para comemorar essa Mas você paga. aprovação. Você vai ser As outras procurador, você que paga Não, agora. com muito prazer, com muita tranquilidade. Você paga Pô, e eu vou chamar uma galera para você pagar também. pode chamar. Vai atender o meu convite. O professor Rodrigo responde o meu WhatsApp quando eu mando mensagem em coisa de 10 minutos, que dirá se for para um convite desse. Olha, Nés, velho, obrigado de coração aí pela disponibilidade. Tomara que o pessoal que esteja nos assistindo aqui tenham gostado desse relato, de ver a vitória do cidadão comum. Acho que é o É grande isso, é isso. bordão dessa live, a vitória do cidadão comum frente às adversidades, que vivenciou as dificuldades ali da vida, que teve uma fatalidade nessa caminhada e conseguiu se reerguer.
Parabéns, Ernesto, parabéns de coração. Obrigado ele pela disponibilidade de estar Eu compartilhando que sua história agradeço. aqui com a gente. Ó, Érica, e fiz 2 vezes até passar na PGA Espírito Santo. Sucesso para quem vem para cá fazer a prova. É isso aí, Érica. Estaremos lá. Isso aí, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ernesto, muito obrigado de Eu que coração aí pela agradeço, professor. disponibilidade. E vamos para cima. Vamos junto, Vamos lá. galerinha. Vamos Tamo dormir junto. já, porque amanhã tem mais estudo. Eu quero que vocês estudem todo dia. Não tem essa de final de semana, é todo dia. Um pouquinho, mesmo que não seja no final de semana, concurseiro não pode se dar o luxo, quem já quer jogar em alto nível, não pode se dar o luxo de parar no final de semana e achar que final de semana é só para curtir e volta na segunda-feira. Não, pouquinho também no final de semana, constância, como o Ernesto falou ali, ajudava suas 4, 5 horas por dia e conseguir a aprovação. Obrigado, Ernesto. Obrigado mesmo. Valeu, professor. Até mais. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.